Namastê. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de vocês. Queridos e queridas ouvintes, sempre sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, quando o nosso programa é transmitido ao vivo. E saudações a todos aqueles que nos acompanham nas gravações, disponíveis no site da Levir, a loja esotérica virtual, e também do nosso canal do YouTube. É sempre uma satisfação, ouvintes, retornar aqui ao nosso trabalho que visa transmitir temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, com ênfase na teosofia, a grande disciplina, a grande doutrina trazida pelos Mahatmas do Oriente e lançada no Ocidente pelos grandes discípulos, grandes iniciados desses mestres, com grande destaque para Helena Petrovna Blavatsky, que foi a primeira das grandes amanuenses, dos grandes mestres, e também ouvintes outros grandes discípulos, como foi Charles Webster Leadbeater, esse grande ocultista, teósofo, maçom, eminência da Igreja Católica Liberal, onde foi seu bispo fundador, primeiro bispo presidente, e juntamente com James Ingal Wedgwood, os dois primeiros bispos desta igreja que eu tenho a satisfação de fazer parte, que traz, ouvintes, uma série de interpretações do cristianismo esotérico. E nesses últimos programas Lux Esotérica foi essa aqui a nossa temática, ancorada aqui no livro A Gnose Cristã, lançado no Brasil pela editora Teosófica, disponível para vocês adquirirem aqui no site da rádio. Estão terminando aqui os nossos trabalhos com esse livro, ouvintes, então não podemos deixar de recomendar. Não deixem de ter nas suas bibliotecas o livro A Gnose Cristã, da editora Teosófica, do bispo Charles Webster Leadbeater. Vocês podem encomendar aqui ou lá no site da Levir, na seção livraria. E terminados que estão os capítulos relativos ao credo cristão, entra-se aqui no livro de Leadbeater numa parte chamada de assuntos diversos. E nós vamos abordar alguns deles ainda com vocês antes de terminarmos essa série. E o primeiro deles, ouvinte, está aqui no 22º capítulo do livro A Gnose Cristã e vai falar sobre Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, também conhecida Mãe de Deus, aquela, ouvintes, que é comemorada, relembrada em todo o mundo, não só no cristianismo, ouvintes, mas com outros nomes. Nossa Senhora, esta que é uma dignidade espiritual cuja amplitude é global, é planetária, e para ela, ouvintes, são carreadas realmente torrentes poderosíssimas de devoção. E não por acaso, ouvintes, o nosso próprio país, nosso querido Brasil, declara que o dia 12 de outubro é o dia de devoção a Nossa Senhora de Aparecida. E, ouvintes, então, todos os brasileiros, de uma forma ou de outra, têm um dia disponível para, se assim souberem, ouvintes, reverenciar a Nossa Senhora. E nós vamos destrinchar alguns, ouvintes, dos inúmeros aspectos que estão ligados com esta figura transcendental. Porque se nós a chamamos, ouvintes, de Nossa Senhora, de Maria, Mãe de Deus, na verdade, esta grande dignidade espiritual foi e é cultuada também em outras culturas, como eu publiquei aqui no nosso grupo do Facebook da Levir, no dia último 7 de dezembro, publiquei uma pequena
prece para a deusa Ísis, que é, ouvintes, justamente um dos inúmeros nomes pela qual Ísis é conhecida no mundo. Naquela época da magnífica e magnânima civilização egípcia, Ísis era o foco da devoção em relação ao aspecto feminino. E nessa pequena prece nós lemos, ouvintes: Ó tu, Nui, eterna seidade dos céus, que és a alma primordial, que és aquilo que foi e será, Ísis, cujo véu mortal nenhum homem jamais ergueu. Quando surge sob as estrelas radiantes do profundo céu noturno do deserto, com pureza de coração e na chama da serpente, clamamos por ti. E assim, ouvintes, com essa prece e inúmeras outras, os egípcios faziam referência a essa mesma divindade feminina que nós, ora, ouvintes, corporificamos na nossa cultura judaico-cristã como Nossa Senhora. Então, o primeiro dos aspectos, ouvintes, simbólicos, porque todas essas personagens, ouvintes, do ideário religioso, na verdade, tem várias facetas de interpretação. A primeira faceta, ouvintes, que nós temos que atentar é que Ísis, que Maria, Mãe de Deus, elas se referem ao aspecto feminino da divindade. Na verdade, o terceiro aspecto da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, que é o Criador, é aquele, ouvintes, ou aquela em cujo útero o universo foi gestado. E as correspondências, ouvintes, entre a formação do universo e o microcosmo do ser humano são tão intensas, sabendo, ouvintes, desde que Hermes Trismegisto, há 50 mil anos antes de Cristo, dispôs aquelas leis herméticas que são o verdadeiro farol da espiritualidade do esoterista, onde ele disse que há o princípio da correspondência. Aquilo que está em cima está em perfeita consonância, em reflexo com o que está embaixo, e o que está embaixo o reflexo está em consonância com o que há em cima. Então, ouvintes, nós vemos falar, e os clarividentes, os grandes tutores nos falam que esse universo que nós habitamos tem 7 grandes planos, 7 camadas existenciais, sendo que essa camada onde nós estamos habitando nesse momento é a mais densa, a mais baixa delas. E, ouvintes, por incrível que pareça, o útero feminino, aquele que é o local onde se processa o milagre da geração, da gestação de todos nós seres humanos, o útero também, ouvintes, possui 7 camadas. E muitas vezes hoje em dia a gente pode presenciar isso quando se faz a cirurgia da cesariana, muitas vezes até sem necessidade, como que o cirurgião vai seccionando cada uma dessas 7 camadas até encontrar ali a placenta e a criança que está já praticamente alguns segundos de vir à luz, de receber a luz desse mundo. Então, ouvintes, o Espírito Santo, que na verdade é Ísis, que é Maria, que é o caos primordial, é ela, ouvintes, a grande rainha da sabedoria, a Santa Sofia, a grande
sabedoria divina é que se comemora, né? É um dos, se não o mais profundo de todos os simbolismos que se dá à figura de Maria. Então, esse é o primeiro nível que nós gostaríamos de ressaltar nesse programa, ouvintes, dedicado a Nossa Senhora. Então, nós temos que transcender, ouvintes, apenas a religião cristã e verificar como a Mãe de Deus, na verdade, é a Mãe do mundo, não só a Mãe de Jesus, mas a Mãe espiritual de todos nós, porque foi o Espírito Santo, a parcela feminina de Deus, que criou todas as formas que estão manifestadas. Pois, como nós lemos nas Santas Escrituras, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E mar, ouvintes, ou mare, que eu tenho esse privilégio de ter no meu nome, significa exatamente, ouvintes, a existência divina. É por isso que a gente vê aí tantos nomes, né, aparentemente estranhos, né, esquisitos, alguns hoje até muito famosos aí, como Neymar, como Iremar, Valdemar, ou como o meu próprio nome, Osmar, ou nomes nórdicos antigos como Ingmar, porque essa partícula, ouvintes, esse sufixo mar significa Deus, significa o divino. Então, quando falamos de Maria, esse sufixo, que aí no caso é um prefixo, significa que surge, ouvintes, o Salvador do mundo da sabedoria divina, que é esse útero santo, que foi a existência não só da Maria histórica, que já nós vamos falar disso, que houve sim uma mulher que foi a mãe de Jesus, que se chamou Maria, mas também temos que convir que a mãe de Krishna, né, se chamava Maya, que outros salvadores do mundo também tinham mães cujo primeiro nome começava com essa letra M, de Maria. Então, ouvintes, há um mistério por trás disso, é um simbolismo. E Lidibita começa aqui esse capítulo dizendo o seguinte: em todos os nossos pensamentos acerca de Nossa Senhora e de seus festivais, nunca devemos esquecer que existe um significado múltiplo em tudo que é ensinado sobre ela. Primeiro, a história gira ao redor da mãe histórica de Jesus, que era uma mulher nobre da casa real de Judá, e que após alcançar o adeptado, ou seja, o grau de mestre da grande fraternidade branca, ela ingressou no reino angélico. E além disso, há duas grandes linhas de simbolismo às quais todos os eventos da sua vida são adaptados. Muito do que é escrito sobre ela dificilmente pode ser enquadrado num relato histórico, mas sabemos que é acrescentado com vistas a aperfeiçoar o simbolismo, como no caso da história do Evangelho sobre o próprio Cristo. Muito do que é escrito, cantado e falado sobre ela aqui com E maiúsculo, se refere ao aspecto feminino da deidade. E muito mais do que a ela se refere, diz respeito também à concepção da grande dualidade, o grande abismo, como é chamado, a sabedoria divina, a pater maternidade, o mito do espírito e da matéria e a interação entre ambos. Tudo isso tem que ser mantido em mente no esforço para interpretar essas belas alegorias. É isso, ouvintes, que nós temos que estar atentos se nós formos entender realmente a figura de Maria,
para além da historicidade de uma mulher que se diz que nasceu dedicada à espiritualidade, porque os relatos bíblicos cristãos nos dizem que os pais da Maria histórica, que eram Joaquim e Ana, não conseguiam ter um filho e foram ao templo sagrado do judaísmo e ali fizeram uma promessa que se eles viessem a ter um rebento, que essa criança seria dedicada ao templo. E foi justamente o que aconteceu. Nasceu então Maria de Joaquim e Ana e ela foi dedicada ao templo, e depois lemos como ela foi a escolhida pelo Espírito de Deus para ter no seu ventre o Verbo divino nascendo ali na figura de Jesus. E é desnecessário, ouvintes, essa discussão que acabou se transformando numa querela teológica realmente secundária, se realmente o nascimento de Jesus foi através de um método virginal. Porque isso, ouvintes, não faz nenhuma diferença, porque o que é dito de que, na verdade, Maria concebeu Jesus do Espírito Santo sem o concurso do seu noivo, né? Porque Maria estava residindo na casa de José, pois era o costume naquela época que a noiva já morasse com o noivo antes que houvesse o casamento, e que então José não seria o pai biológico de Jesus. Isso, ouvintes, é uma discussão realmente desnecessária, porque não existe, ouvintes, nenhum homem sobre essa terra que não tenha nascido pelos métodos pelos quais nós conhecemos. Mesmo os atuais e assim chamados bebês de proveta, mesmo tendo sido fecundados in vitro, eles foram implantados no útero de uma mãe, então sem o concurso do gameta do pai e da mãe, ouvintes, fecundando então o óvulo, e esse óvulo se desenvolve no útero da mãe para o nascimento do ser físico. Agora, se nós lermos as entrelinhas daquelas histórias, ouvintes, nós vemos que a figura de Maria está representando muito mais do que simplesmente a história de uma mulher. Na verdade, é a história da cosmogênese, é a história do nosso próprio universo, pois quando o arcanjo de Deus se apresenta a Maria e ela então responde ao convite, né, de que ela então poderia ser a mãe do Filho de Deus, ela diz: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E isso, ouvintes, é o que aconteceu nos primórdios desse nosso sistema solar, quando o Espírito Santo fecundou a matéria primordial e ofereceu para que a essa matéria fosse unida com o Espírito, com a inteligência, com a consciência. Então, o nascimento virginal, ouvintes, é sempre infinito, porque a matéria é, ouvintes, o receptáculo virginal, sempre próprio para receber o contato da consciência, e a matéria pode ser transformada, pode ser purificada, como, por exemplo, a água ou o mar, como se referindo ao próprio nome de Maria. A água pode ser sujada, pode ser contaminada, mas pelos métodos, ouvintes, conhecidos, a água pode ser sublimada, ela pode ser decantada e ela pode ser limpa, e ela volta ao seu estado original, ao seu estádio de limpidez, de incorrupção. Então o Espírito Santo, ouvinte, sempre oferece essa possibilidade infinita
de virgindade, de ser receptáculo do que é sublime. Então, outros aspectos, ouvintes, não deveriam sequer nem ser considerados a esse respeito. Mas outro nível, ouvintes, da Nossa Senhora é aquele que se refere a um cargo da grande fraternidade branca, o cargo da Mãe do Mundo. E sobre ele nos fala aqui Lidbit. Assim como existe a função de Bodhisattva, né? Ou, traduzindo aqui para o nosso português, o cargo de instrutor do mundo, que é atualmente ocupado pelo Cristo, conhecido no Oriente como Sr. Maitreya, também existe na Fraternidade Branca a função de Mãe do Mundo. Essas funções são desempenhadas por grandes mestres, né, grandes adeptos, que atingiram o ponto máximo de desenvolvimento, primeiro dentro da humanidade e depois avançaram um passo além da humanidade e se tornaram super-humanos. Essa função de Mãe do Mundo é desempenhada por Maria, Nossa Senhora. Nossos irmãos romanos reportam-se a ela como sendo a Mãe de Deus, a Mãe de Cristo. Nossa Igreja, e aí Lidbiter está aqui mencionando a Igreja Católica Liberal, encara o fato de maneira ligeiramente diferente. Nós diríamos que a Santa Senhora Maria foi a mãe do corpo do discípulo Jesus, o corpo que foi tomado pelo Cristo e utilizado por ele em sua última aparição na Terra como instrutor do mundo, e que, devido ao nobre trabalho que ela, Maria, realizou naquela vida, em virtude da maravilhosa pureza e da grande sabedoria e devoção que ela mostrou, pela esplêndida paciência e coragem com que ela suportou os terríveis sofrimentos que lhe advieram quando viu seu filho incompreendido e assassinado, por tudo isso ela fez grande progresso na senda e tornou-se de fato uma mestra, uma adepta. O adeptado, ou seja, a condição de mestre, pode ser alcançado tanto em um corpo de mulher quanto no corpo de um homem. Embora depois que essa posição seja alcançada, aquele que tiver dado tal passo possa usar o veículo que melhor se adapte ao seu trabalho, seja o de um homem ou de uma mulher. Na verdade, ele não necessita em absoluto de um corpo físico. Ele pode permanecer em planos mais elevados, se assim escolher, e de lá verter suas bênçãos, se perceber que assim é mais útil. Depois de ultrapassar a humanidade e por tudo o que ela fez, Nossa Senhora Maria foi escolhida para a grande missão de ocupar, então, ouvintes, o cargo de Mãe do Mundo. No mundo inteiro, aquela parte da Igreja Cristã que mantém a sucessão apostólica, nossos irmãos romanos, nossos irmãos da Igreja Grega, nossos irmãos da Igreja da Inglaterra, conhecida como a Igreja Anglicana, e que respeita os sacramentos em sua plenitude, reverenciam Nossa Senhora. Eles lhe atribuem muitos títulos bonitos, alguns bastante simbólicos, quando chamam-na a Estrela do Mar, referindo-se ao símbolo da feminilidade na própria deidade e ao desenvolvimento dos mundos quando o espírito e a matéria agiam um sobre o outro. Ouvintes, um tema realmente interessantíssimo, realmente apaixonante, e essa biografia ainda um dia há de ser escrita com os detalhes que realmente ela merece. O fato, ouvintes, de uma mulher ter alcançado o grau de mestre, desempenhando justamente as funções a que o sexo feminino, o gênero feminino, desempenha nesse mundo.
Nós sabemos que nos mundos espirituais não há a separação dos sexos. A polaridade masculina ou feminina, ela é assumida simplesmente dependendo da situação, se necessita de uma postura X ou Y, então o espírito pode ser ao mesmo tempo masculino ou feminino. Só aqui na terceira dimensão que houve a necessidade, ouvintes, dessa divisão em sexos para que pudesse haver uma melhor propagação da própria espécie, mas o fato é que as mulheres que assim se identificaram com o seu aspecto feminino e o aspecto feminino da divindade acabam, ouvintes, seguindo esse caminho que Maria, a mãe histórica de Jesus, seguiu. Ela, ouvintes, durante muitas e muitas encarnações, foi a mãe física de inúmeros iniciados, de inúmeros mestres, pois com a sua santidade, com a sua pureza, como nós lemos na própria história judaica, tendo nascida pela dedicação de sua vida ao templo, Maria, então, ouvintes, após ter sido a mãe de Jesus, alguns poucos séculos depois ascendeu ao grau de mestre ou de mestra de sabedoria. E entre as 7 grandes opções que abrem-se diante do grande iniciado, que atinge a 5ª grande expansão de consciência, está, ouvintes, essa capacidade de pertencer ao reino angélico. E foi essa opção que Maria, Mãe de Deus, tomou, entrando para o reino angélico e se tornando num grande arcanjo. E, ouvintes, a sua opção pela humanidade é tão grande que ela hoje recebe toda essa veneração, que é muito importante a gente conhecer, ouvintes, que a devoção das preces, das rezas, mesmo das ladainhas, das novenas, que não só cristãos, ouvintes, mas muçulmanos, que hindus, que budistas, que cultuam Kuan Yin, a outra grande encarnação anterior da Mãe do Mundo, toda essa devoção vai para ela, ouvintes, e ela recebe essa energia e ela devolve com intensidade essa energia. E nós, ouvintes, não devemos achar que é uma tolice a pessoa rezar para Nossa Senhora, pedir alguma coisa para ela, porque, ouvintes, quando nós assim fazemos, quando nós oramos, quando nós rezamos, nosso pensamento tenta se transmitir até aquele grande anjo. Mas, de qualquer forma, nós despertamos, ouvintes, dentro de nós o nosso eu superior. Porque a mulher, ouvintes, e Maria também está dentro do simbolismo do feminino. A mulher é o símbolo universal da alma, do eu superior, da nossa vida interna, da nossa vida invaginada, que não está aqui no mundo físico, assim como as mulheres também vivem muito mais no plano astral, no plano espiritual, do que aqui no plano material, enquanto os homens, que se ligam com o simbolismo de Adão, do homem de barro, são mais fortes, são mais positivos aqui na matéria. A mulher, ouvintes, representa essa vida gigantesca do nosso ser oculto, do nosso eu interno, do nosso eu superior, do nosso eu maior, que vive, ouvintes, não nesse plano material, mas no mundo invisível. E as mulheres todas, ouvintes, se ligam a esse simbolismo, e Maria também está ligada a ele. Mas, especificamente, Nossa Senhora optou
por trabalhar com hostes angélicas que auxiliam, ouvintes, na gestação, na concepção e na gestação de todos os seres humanos. Então, onde há a concepção, onde há o desenvolvimento de um feto, ali estão, ouvintes, os anjos das hostes comandadas por Maria, ou por Ísis, ou por Ishtar, o nome que nós quisermos dar a ela, na verdade é a grande mestra, que nós chamamos de Maria, que os egípcios chamavam de Ísis, e ela é assim chamada a estrela do mar, porque acima da sua aura gigantesca, de centenas de metros, lá paira, ouvintes, uma estrela de 5 pontas, dourada e radiante, brilhando, chamuscando em todas as direções, que isso representa, ouvintes, que ela veio da nossa humanidade. Então, a estrela do mar, que é Nossa Senhora, ou comemorada pelos umbandistas como Iemanjá, tantas e tantas facetas e simbolismos há nessa grande personagem, que nós vamos continuar falando dela, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje, que como sempre está passando rapidamente. Agradecemos a sua audiência que está ao vivo aqui conosco e também a você que está nos ouvindo nas gravações. E enquanto nós damos aquela refrescada na garganta, vai ficar, ouvintes, aquele convite. Você que ainda não é membro, não é associado da Levir, venha, ouvintes, patrocinar esse programa para que ele continue no ar. E você que já é associado da Levir, renove a sua assinatura, ouvintes, precisamos sempre do seu apoio. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e na sequência o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual.
São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Sim, amigos ouvintes, durante todo o dia aqui na Esotérica FM, muito boa música, mas sempre às 9 da noite, a sabedoria para a sua alma, aqui no programa Lux Esotérica, com a minha apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual. E gostaríamos de agradecer muitíssimo aos nossos associados da Levir, a loja esotérica virtual, que patrocinam aqui a nossa rádio e as nossas transmissões, todo esse trabalho, ouvintes, que leva e já levou a milhões de pessoas a mensagem da teosofia, e sou muito grato por todo esse patrocínio e a todos aqueles que estão aí refazendo, estão renovando o seu apoio a Levir nessa época do ano. Muito obrigado a todos vocês e esperamos estar sempre a serviço da causa da espiritualidade, sempre levando aqui a tocha da teosofia da sabedoria divina o mais alto possível aqui nas noites da nossa programação, queridos e queridas ouvintes. Mas vamos dar prosseguimento, ouvintes, a essa temática realmente fascinante, que é a temática da Nossa Senhora, vista, ouvintes, de um ponto de vista esotérico que transcende aquela interpretação tradicional de Maria apenas como a Santa Mãe de Jesus, que realmente, ouvintes, assim ocorreu. Mas nós temos que entender, ouvintes, que por trás dessa historicidade também há um simbolismo. Há uma verdade muito maior, ouvintes, que é adaptada naquela história, porque houve a história, ouvintes, mas o mito é uma verdade muito maior. Então, quando se diz que Krishna nasce de Maya, ou quando se diz que a mãe de Buda, né, teve um sonho de que ela viria a ter um filho e que o seu flanco então foi ferido por um animal, e aí, ouvintes, veio a nascer a luz do mundo, que foi o príncipe Gautama, que viria a se transformar no Senhor Buda. Quando os ocidentais chegaram à Índia e viram e ouviram dizer, ouvintes, que Krishna, o grande Salvador, praticamente idêntico ao que se diz de Jesus Cristo, na Índia, Krishna também havia nascido de uma virgem. Então eles ficaram encafifados, né? Ou os hindus copiaram a história cristã, né? E aí eles, vendo que a história da Índia é muito mais larga, muito mais antiga, vetusta, eles então compreenderam: será que eles, enquanto cristãos, não seria o cristianismo que estaria copiando essa história de Maya, a mãe de Krishna? E, ouvintes, não, ninguém está copiando nada. Na verdade, é essa verdade oculta de que o aspecto feminino, a mãe universal,
a Virgem Negra, ouvintes, como nós temos aqui a Nossa Senhora de Aparecida e tantas outras estátuas de virgens feitas, né, com o barro negro. O que representa isso, ouvintes, é a matéria primordial, é o caos primordial, é a matéria-prima da alquimia, a prima matéria, a substância que dá origem ao universo. Então aí, ouvintes, na história de Maria, ao dizer que ela era virgem, e aí as pessoas naturalmente interpretam ao pé da letra, o que obviamente ninguém que fosse versado no simbolismo universal jamais interpretaria isso ao pé da letra, ouvintes, mas sim que está se transmitindo ali esse conhecimento universal. Então, o Lidbita nos diz aqui de Maria também como a rainha dos anjos. E sobre isso o Lidbita nos diz: como rainha dos anjos, ela é a líder de muitos milhares de anjos que são seus representantes, os quais ela envia ao mundo, pois ela está presente através de seus representantes em cada nascimento que ocorre no mundo. Nunca nasce uma criança, seja onde for, sem que o representante da Mãe do Mundo ali esteja para prestar tanta ajuda, força e conforto quanto o karma possa permitir. Esse, na verdade, ouvintes, é o grande trabalho da Mãe do Mundo. E essa, ouvintes, é a grande oportunidade que todas as mulheres e todos nós, ouvintes, enquanto almas, já tivemos existências no passado em que nós ocupamos corpos femininos. E as mulheres, aquelas almas que hoje estão nos corpos femininos, deveriam saber, deveriam estudar a respeito disso, desse grande privilégio que é a adaptação que o corpo feminino possui, ouvintes, de manifestar o grande mistério do universo, que é a descida de um ser espiritual até a matéria. E isso não é feito, ouvintes, simplesmente como muitas pessoas creem, e os nossos olhos infelizmente fazem realmente crer, porque nós não temos controle nenhum sobre isso, porque a partir do momento que os gametas sexuais se unem, aquela célula vai se dividindo, e 9 meses depois, ou 8 ou 7 meses depois, a criança nasce absolutamente sem o nosso controle. Mas ali, ouvintes, está embutida muito mais sabedoria do que nós já conseguimos enxergar, por exemplo, descobrindo o código genético que está no núcleo de toda a célula humana, porque se não houver, ouvintes, o concurso dos santos anjos, não pode, ouvintes, uma alma humana retornar à Terra. E é por isso que nem todo relacionamento sexual humano redunda no nascimento de uma criança, o que seria, obviamente, desastroso se nós levarmos em conta que ocorrem mais de 200 milhões de relações sexuais entre seres humanos diariamente, e obviamente só um fragmento, uma porcentagem muito pequena desses relacionamentos é que são realmente contemplados com a união de uma alma humana com aquele gameta sexual que foi fertilizado. Porque se ele, ouvintes, for fertilizado, mas com ele não for galvanizada ali uma alma, ele não progride, ele não cresce, e mesmo antes, ouvintes, da criança nascer, pode haver um desligamento da alma com aquele corpo, e então muitas vezes a criança já nasce até morta, ou há um aborto espontâneo.
E aí, ouvintes, surge aquela oportunidade de nós discutirmos aquele grande crime, ouvintes, contra Deus, aquele grande crime contra o Espírito Santo, que é, ouvintes, perpetrado diariamente na forma daquilo que se chama de o aborto. Hoje se discute muito essa questão como se fosse meramente uma coisa mecânica, como se a mulher pudesse dispor a seu bel prazer do que acontece no seu útero, mas o fato, ouvintes, é que a mulher que fizer o aborto, sem levar em consideração que ali está se desenvolvendo um ser humano, que o ser humano não é só corpo, ouvintes, mas é também uma alma que vai usar o corpo para se manifestar na matéria. Então, a mulher, ouvintes, não está simplesmente fazendo um aborto, mas estará, ouvintes, como disse muito bem ao discutir esse assunto Madame Helena Petrovna Blavatsky, estará, na verdade, cometendo um feticídio, e não uma palavra neutra, que essa é o aborto. Na verdade, é o assassinato do feto que, ouvintes, traz consequências para a mulher, porque não só a mulher, ouvintes, mas todos nós, homens e mulheres, temos que estar conscientes dessa capacidade criativa que nós temos no nosso ser, que nós exercemos através da nossa sexualidade, que é, ouvintes, associada a um prazer muito grande. E hoje em dia as pessoas acham que o sexo existe quase que exclusivamente para o prazer, para o divertimento, para a erotização, né, de toda a sociedade. Vemos aí na mídia, na televisão, nas publicações, no comportamento, no linguajar, nas artes, como se o sexo fosse uma coisa banal, simplesmente divertida, que quanto mais melhor, quanto mais variado melhor, e vão sendo criados aí contraceptivos, a pílula, né, que foi inventada para controlar os ciclos da mulher, praticamente a libertou daquele determinismo genético que havia, de que a mulher deveria se precaver muito na sua vida sexual, porque senão, obviamente, ela engravidaria. Mas tanto homens quanto mulheres, ouvintes, têm que perceber que o sexo não é, ouvintes, algo para o nosso divertimento. Na verdade, ouvintes, a vida sexual do indivíduo deveria ser compreendida como uma forma de nós manifestarmos os seres espirituais aqui na matéria, e quando nós estamos lá com a outra pessoa nos relacionando sexualmente, ouvintes, na verdade nós estamos atraindo ao nosso redor seres angélicos que estão nos observando, estão percebendo toda aquela energia que é colocada em movimento. Para nós pode parecer apenas um prazer físico, mas na verdade é um grande vórtice de matéria astral e mental que se forma, e obviamente os anjos enxergam isso, a possibilidade de ali, se houver a fecundação, né, minutos ou horas depois que há essa relação sexual, se houver a fecundação, de associar ali uma alma humana. Porque as almas, quando elas querem retornar à matéria, elas convocam os anjos, ouvintes. Os anjos fazem todo um planejamento kármico através de quem o indivíduo deve retornar, quem deve ser a mãe, o pai, quem vão ser os irmãos, quem vão ser os parentes, nessa época quem vai estar encarnado no mundo, pois a pessoa deve reencontrar os amigos, os inimigos,
Então, ouvintes, ceifar, né, a vida humana, tanto quanto a pessoa já está, né, viva, nascida, quanto ali no útero, cometendo, ouvintes, perpetrando o feticídio, nós aí estaremos cometendo um crime contra o aspecto feminino de Deus, contra a Ísis, contra a mãe do mundo, ouvintes, pois nós estaremos desperdiçando energia e estaremos, no caso da mulher, ouvintes, há um adicional de energia que fica presa no seu corpo astral, e a mulher terá uma vida post-mortem muito mais longa, porque a energia que obviamente estava sendo ali acumulada para gerar o corpo da criança fica impregnada no corpo astral da mulher, e ela vai ter então ali o que os hindus chamam de Kamaloka, ouvintes, aquele período intermediário entre a vida física e a vida celestial, ou o Devakan, o que nós chamamos de céu. A mulher vai passar, ouvintes, no purgatório, que é o Kamaloka, como chamam os hindus, muito mais tempo, alguns anos a mais, devido àquela energia que ficou ali impregnada. E o grande teósofo, clarividente, sacerdote também da Igreja Católica Liberal, meu colega, o querido Geoffrey Hodgson, escreveu um maravilhoso livrinho, que foi inclusive também reeditado aqui no Brasil pela Editora Teosófica, O Milagre do Nascimento. Se vocês puderem, ouvintes, acessar esse livro, adquirir, leiam, que vocês vão ver que maravilha como os anjos acompanham as mães no plano do duplo etérico, no plano astral, no plano mental, durante toda a gravidez. Só na última semana antes do nascimento é que os anjos se afastam para que a mãe dê à luz àquela criança. Durante todo aquele período está conectada a aura da mãe com os seres angélicos. Então poderíamos dizer, ouvintes, que a gravidez é, na verdade, um momento iniciático, é uma oportunidade, ouvintes, para as mulheres que estão grávidas, não só, ouvintes, esgotarem o seu karma, porque, obviamente, que se uma pessoa, uma alma, vem do mundo espiritual e nasce através de você, e por pior que seja essa mãe, ouvintes, por mais desatenta, por mais crápula, por mais cheia de defeitos que ela seja, com certeza ela vai amar, ela vai dar carinho, vai dar alimento, vai dar proteção para essa criança. E mesmo que a gente vê casos aí de mães que jogam seus filhos na lata do lixo, deixam num caixote, num cestinho na porta dos outros, mas, ouvintes, essas são as exceções. Em 99% dos casos, as mães criam os seus filhos com amor, com ternura, e nós devemos muito, cada um de nós, às nossas mães. E é esse método, ouvintes, que os senhores do karma mais usam para pôr fim àquelas rusgas, aquelas brigas, aquelas situações, ouvintes, em que dois seres humanos entram em combate, entram em situação de ódio, de destruição. Então, ouvintes, se você quer colocar, ouvintes, no seu útero, na próxima existência, uma pessoa, basta você ir lá e assassinar a pessoa, ouvintes, porque é justamente na sua lista principal de pessoas mais importantes que aquele indivíduo vai entrar. Porque existe, ouvintes, uma lei que é o único dogma do ocultismo, da teosofia, em todo o universo, em todo esse conhecimento, que é a lei da unidade
da vida. Ninguém, ouvintes, pode tirar ninguém desse universo. Você realmente não pode matar, você não pode destruir nada nem ninguém, porque há uma grande unidade, nós estamos todos interrelacionados. Nós deveríamos, na verdade, ouvintes, ao invés de imaginar que estamos destruindo alguém, porque nós não compreendemos esse alguém, porque essa pessoa é um desafeto nosso, porque essa pessoa nos dá pavor, nos dá nojo, nos dá asco, nos dá aversão, mas, ouvintes, aí há uma relação profunda que nós não estamos entendendo, e esse raciocínio primitivo de que nós podemos matar alguém, que nós podemos tirar alguém da nossa frente, que nós podemos exilar alguém em outro planeta, em outro país, ou que nós podemos simplesmente desaparecer com a pessoa, dar um bilhete azul para ela ir para outro universo. Isso, ouvintes, não existe, pois todos somos um ser, ouvintes. Então, a mãe do mundo, naturalmente, fica muito triste quando o ser humano infringe essas leis, e ela, na verdade, gostaria muito que nós compreendêssemos esse seu trabalho e o auxílio que ela dá, ouvintes, ao instrutor do mundo, ao Senhor Cristo, com o envio dos seus anjos. Seus anjos também são curadores, e Nossa Senhora, ouvintes, é, na verdade, um dos mestres mais poderosos do mundo. E nós deveríamos realmente, ouvintes, se somos cristãos, desenvolver uma linha da nossa prece, ouvintes, da nossa devoção, dedicar alguns instantes da nossa devoção, que deve ser principalmente a Deus, deve ser principalmente ao nosso Mestre, aos santos da nossa devoção. Nós deveríamos reservar momentos para cultuar, ouvintes, a figura feminina de Nossa Senhora, de Ísis, da grande mãe e instrutora do mundo. Porque essa energia, ouvintes, com certeza a chance de haver uma resposta às nossas preces será muito grande. Porque quando nós orarmos para Nossa Senhora, ouvintes, não é, ouvintes, que ela estará ouvindo, não é realmente que ela vai enviar os anjos para fazer aquilo ou qualquer coisa que nós estejamos precisando. Mas quando nós orarmos para Nossa Senhora, nós também estaremos orando para o nosso eu superior, para esta presença interior que é a mãe dessa vida física, além da nossa mãe material, ouvintes, nós temos uma mãe espiritual, que é a nossa alma. É ela que é a origem do nosso ser, é ela que um dia, ouvintes, vai nos receber de volta, assim como a nossa mãe material nos recebeu no seu útero para que nós pudéssemos pisar sobre essa terra. Quando nós sairmos dessa aqui para melhor, ouvintes, a nossa mãe espiritual vai nos receber, porque na verdade nós somos ela. Ela é a origem de tudo isso, e ao cultuar Nossa Senhora, a mãe de Jesus, nós também, ouvintes, estaremos ativando tudo isso dentro de nós. Há muitos outros aspectos, ouvintes, que poderiam ser falados aqui hoje, mas é um assunto tão vasto, tão nobre, tão digno, ouvintes, que realmente vale muito mais nós indicarmos a vocês a recomendação da prece de vocês quando recitarem a prece da Mãe de Deus, a Ave Maria,
que vocês o façam com muita devoção, com muita intensidade, porque muita coisa boa, ouvintes, e real vai se desenvolver e vai responder dentro do seu ser, e quiçá, se for realmente uma prédica com muita intensidade, com muita possibilidade de ser atendida, pode vir também uma resposta do exterior. Finalizamos aqui, ouvintes, dedicando esse programa tão maravilhoso para a Nossa Senhora, que ela cubra realmente todo esse planeta com a sua poderosa energia, o seu manto de sabedoria e de devoção, que realmente ajuda o trabalho de todos os mestres a soerguer a humanidade da ignorância e dessa situação de cegueira, ouvintes, que na maior parte do tempo nós vivemos. Então, ouvintes, paramos por aqui, mas vamos sempre convidá-los para as nossas próximas edições. E para terminar, ouvintes, vamos erguer a nossa consciência por fim ao alto, buscando o nosso centro de conhecimento, de sabedoria, que é a nossa chispa divina no centro dos nossos corações. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que a chispa divina brilhe cada vez e mais intensamente no coração de todos vocês. Ela é a verdadeira luz esotérica, a luz oculta que dá nome a esse programa. Relembrando aquela incandescente luz que brilha no universo do nosso sistema solar, que nós possamos fazer do nosso coração um perfeito reflexo daquela fonte irradiante da verdadeira teosofia. E ficamos por aqui, deixando com vocês, ouvintes, agora a musicalidade, a música da nova era, e mais 4 canais de áudio à disposição 24 horas por dia para vocês, ouvintes, a qualidade de vida da sua navegação na internet, harmonizando a sua aura, a sua natureza, sempre com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, bons estudos, e aqui de Osmar de Carvalho vai o forte, o caloroso, fraternal abraço, ouvintes, mesmo que virtual, é uma intensa energia que nós enviamos a todos vocês e agradecemos a energia que vocês enviam aqui para nós. Até a próxima edição, queridos e queridas, do programa Lux Esotérica. Até lá!